Oi, gente! Então, hoje a nossa aula, vai ser o capítulo 2 da nossa apostila, Estrutura da Terra. A gente já iniciou ela, deu tempo de a gente começar ali a primeira parte, antes da nossa paralisação, onde a gente fez aquela introdução, observando aquela imagem da página 228 e 229 e falando um pouquinho do filme Viagem ao Centro da Terra, que eu até falei que para os alunos que foram nossos, no 5º ano, vocês leram esse livro, no 4º bimestre. E tem um vídeo também, tem um filme que eu pedi para vocês assistirem também e fazer um resuminho lá sobre o filme, tá? É claro que aquilo ali é uma ficção científica, né, gente? Então, como a gente já conversou também, que não dá para chegar, até hoje ninguém conseguiu chegar ao interior da Terra por causa que a temperatura é extremamente alta, tá? Então, antes da gente iniciar aí, a gente precisa entender quais são essas camadas da Terra. Então, a gente já sabe também que a Terra é dividida em camadas, tá? Na página 230 de vocês, tem o desenho ali, onde mostra o nome das camadas. Então, temos a camada mais superficial, que recebe o nome de crosta terrestre, que é a camada onde a gente tá, onde a gente vive, tá? Então, essa primeira camada, até trouxe uma imagem aqui, mas eu não terminei de pintar a minha. Depois eu vou colocar nos anexos ali. Então, quem quiser e puder fazer a impressão das imagens, faz, pinta, de acordo ali, representando cada camada, guarde nas suas pastas e aí quando a gente retornar, ou quem quiser colar no caderno também pode, tá? Mas quem não puder fazer a impressão, porque às vezes não tem impressora em casa, não tem problema, não precisa ficar nervoso ou preocupado, tá bom? Se quiser desenhar também no caderno, embora eu acho que eu já pedi para vocês desenharem como atividade, tá? E tem na apostila também. Então aqui, na minha imagem aqui. Então, essa camada mais superficial aqui, que é a camada onde nós estamos, recebe o nome de crosta terrestre. Logo abaixo dela vem uma segunda camada, que recebe o nome de manto. E uma camada mais interna, que recebe o nome de núcleo. Aí o núcleo pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo, tá? Como que eles conceituam cada uma dessas camadas de acordo com a sua extensão, com a sua temperatura, dos minerais que são encontrados em cada uma delas, tá? E a gente já vai ver isso com calma. Então, primeiramente, a crosta terrestre, que é a camada mais superficial e é onde nós estamos. Então, a crosta terrestre, ela pode se dividir de duas formas, ou a crosta continental ou a crosta oceânica. Muito fácil, gente. Só prestar atenção no nome. Crosta oceânica porque é aquela que está abaixo dos oceanos, tá? Então, tem os oceanos, lá no fundo vai ter uma camada de solo. Então, é chamada de crosta oceânica. E a camada que está abaixo dos continentes é chamada de crosta continental, tá? Bem facinho isso daí. Aqui na apostila de vocês está conceituando cada uma dessas camadas e dá para ver bem aqui a imagem então da crosta continental e da crosta oceânica, certo? Então a camada mais superficial e onde nós estamos recebe o nome de crosta terrestre. Logo abaixo dela nós temos o manto, tá? É uma camada onde se encontra entre a crosta terrestre e o núcleo. Ela tem uma camada intermediária que ela varia de 2.900 km de espessura, certo? O manto é composto pelo magma, que é um material pastoso, viscoso. Também é constituído por rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio, e que se fundem por causa das altas temperaturas. Então, por que o magma tem essa consistência pastosa? Porque a gente sabe que à medida que a gente vai indo para o interior da Terra, as temperaturas ficam mais altas e aí dá essa característica dessa viscosidade do magma, certo? Por isso, a gente vai ver mais adiante os vulcões, Então, quando tem uma erupção vulcânica
o magma, né, quando ele chega na superfície, ele muda o nome, ele passa a ser chamado de lava. Por isso, quem já viu em filmes, né, ou documentários, tem aquela, parece que é viscoso, pastoso, né? Então, aquilo ali é o magma, certo? E, né, na parte mais interna, então, temos o núcleo, que, como eu já falei, é dividido em núcleo externo e núcleo interno, tá bom? Aí, assim, virando a nossa página lá, nós vamos ver sobre as placas tectônicas. Então, já que a gente já entendeu as 3 camadas, certo? Como tem na imagem lá representada. Tem alguns vídeos também que eu vou colocar aqui, né, no nosso grupo de sala de aula, aqui no portal da Iônica, certo? Para vocês irem acompanhando. Então, temos as 3 camadas e precisamos entender também que temos as placas tectônicas, certo? Então, ali, né, podem ir acompanhando na apostila de vocês, ali na página 232, tá? Então, na apostila diz assim: a crosta terrestre e as rochas que se encontram no manto externo formam a camada mais rígida do planeta, chamada de litosfera. Essa camada apresenta fissuras profundas que a dividem em várias partes, chamadas de placas continentais. Pode grifar esse parágrafo aí. O que a gente consegue entender? Então, vamos relembrar. Sabemos que todo o nosso planeta é dividido por camadas e elas possuem um nome. Então, camada de ar, atmosfera. Camada de água, né, que compreende os rios, os oceanos, os mares, é a hidrosfera. E a parte do solo e das rochas recebe o nome de litosfera, certo? E aí essa litosfera, ela se divide em várias partes, que são as chamadas placas tectônicas. Na apostila de vocês tem uma imagem e eu vou pôr uns anexos também. E aí, para que vocês podem estar colorindo cada uma dessas placas com uma cor, tá? Mas aí, quando eu for explicar as atividades, eu vou deixar tudo certinho, tá? Então, essa aqui, a imagem. Estão vendo que cada um desses pedacinhos aqui é uma placa tectônica. E cada placa possui um nome. Então, tem a número 1 ali, que é a placa pacífica, placa de Cocos, placa do Caribe, tá? Tem a legenda aqui certinho. Gente, o que isso quer dizer? Então, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Tudo isso aqui é a litosfera, que é a parte sólida, sim? Formada pelo solo e pelas rochas. Só que elas não estão tudo grudadinhas formando uma única placa. É como se tivesse espacinhos entre essas placas, tá? Embaixo dessas placas tectônicas tem magma. E como eu falei, o magma é viscoso. Então, pode ser que essas placas se movimentem, pode ser não, elas se movimentam, né? Como a hipótese da deriva continental, que a gente vai ver aqui adiante, né? Que diz que há muito tempo atrás tinha a Pangeia, onde todos os continentes estavam juntos. E essas placas foram se afastando e foram ficando dispostas como a gente conhece na atualidade. Tanto é que muitas pessoas dizem que se você juntar a parte da África com o Brasil, eles se encaixam bem certinho, como se fosse um quebra-cabeça. Isso pode dizer que há muitos anos atrás eles se encontrassem juntos, tá? Então são hipóteses. Isso realmente aconteceu? A gente já falou, né? Uma hipótese é aquilo que pode ser que tenha sido dessa forma, mas comprovação de com 100% de certeza ainda a gente não tem, tá? Então vamos pensar assim. Então, pensa que essa aqui é uma placa tectônica, certo? Embaixo dela vai ter um magma, como se fosse uma gelatina. E aí essa placa, ela se movimenta, sim? Deixa eu pegar essa aqui, ó. Essa é uma placa, essa é uma placa. No meio delas fica uma fissura, sim? Se elas se movimentarem, aí pode dar origem aos fenômenos que a gente conhece. Se elas se movimentarem na parte da crosta continental, pode dar origem a um terremoto. Se elas se movimentarem abaixo da crosta
oceânica pode dar origem ao maremoto, que aí gera um tsunami, certo? Então, por que esses fenômenos acontecem? Por causa da movimentação dessas placas tectônicas, porque abaixo delas nós temos o magma, sim? Na apostila tem algumas perguntinhas para responder, depois eu vou pedir para que vocês façam no caderno, tá bom? Gente, entenderam as placas então? Como eu falei, esse material vai ficar como anexo. Quem puder fazer a impressão, assim como a outra, né, que eu falei para vocês das camadas aqui da Terra, também pode fazer a impressão e pintar cada uma dessas placas de uma cor, tá? Para conseguir identificar lá. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Professora, por que no Brasil não tem muito terremoto ou maremoto? Vocês conseguem identificar aqui onde que está o Brasil? Né? Então, o nosso país, ele está na placa sul-americana, que é essa aqui. Então, ele se encontra bem no centro de uma placa tectônica e não na falha, não na junção. Porque esses fenômenos acontecem onde tem uma junção, porque aí tem o extravasamento do magma. Por isso que no nosso país não tem, tá? Porque ele se encontra bem no meio de uma placa tectônica e não na área de encontro entre uma e outra, tá? Então, vou continuando a falar lá dos terremotos. Então, quando você ouve falar em terremoto, provavelmente o associa ao tremor da superfície terrestre. Isso porque os terremotos são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre e têm origem nas atividades tectônicas do planeta. Como eu falei, né? Quando as placas se movimentam lá. Aí, na apostila tem um desenho ali mostrando como que esse fenômeno acontece. Então, vamos observar lá. Como vimos, as placas tectônicas encontram em constante movimentação, gerando regiões de tensão, principalmente no limite entre elas. Essas tensões acumulam se tornando-se cada vez maiores. O acúmulo dessas tensões pode causar a ruptura das rochas que formam as placas tectônicas, provocando seu deslocamento e gerando vibrações que se propagam em todas as direções e atingem a superfície da Terra. Essas vibrações são os terremotos e podem ser percebidas a longas distâncias, né? Então, ali o hipocentro, onde ele começou, né? E aí você consegue sentir esse tremor por várias distâncias, né? Da Terra ali. Embaixo, vocês podem grifar ali o ponto onde se inicia a ruptura e deslocamento das rochas é conhecido como hipocentro, ou seja, o foco do terremoto. Então, aonde realmente ele aconteceu. O foco dele é chamado de hipocentro. Já o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do foco é chamado de epicentro, né? Então, às vezes, quando tem esses fenômenos, às vezes até aparece no jornal, né? O hipocentro ou o epicentro. Agora, vocês já sabem, o foco onde realmente aconteceu é chamado de hipocentro. E o local localizado diretamente acima do foco é chamado de epicentro, tá? Tem uma imagem ali, né, de uma destruição que aconteceu na Itália, certo? De um terremoto que aconteceu na Itália ali. Gente, então, né, por enquanto seria isso nessa nossa primeira aula. Eu vou passar as atividades ali como forma de anexo que eu falei pra vocês. Surgiu dúvida, vocês deixam aí nos comentários e aí eu vou respondendo, tá bom? Beijinho!